Boa noite, pessoal. Eu, Mestre Canário, diretamente do Polo Norte, aqui com vocês. Brincadeira, rapaz. Divisa aqui de Mauá com Ribeirão Pires. É só Deus na causa. Brincadeira esse frio que tá fazendo hoje. Mas já já vai esquentar, sabe por quê? Daqui a pouco, Mestre Ivo e Lessaim Benguela. Mestre Ivo e Lessaim Benguela, daqui a pouco com a gente aí. Mestre Márcio. Mestre Márcio, seja bem-vindo. Capoeira Anastácia, que prazer enorme ter você aqui com a gente, Mestre Márcio. Que legal, tô falando aqui, Mestre Márcio, olha, divisa de Mauá com Ribeirão aqui, já passou 2 pinguins de blusa aqui na minha porta, porque o negócio tá feio, rapaz. Tá um frio aqui que eu tô parecendo que eu tô no Polo Norte. É igual com o professor Coyote ontem. Olha lá, o mestre Márcio disse que São Bernardo tá frio, mas São Bernardo é frio também, né? Então, eu ontem falando com o professor Coyote, quem viu a live pensou que quem estava em Curitiba era eu, porque eu estava todo agasalhado. E hoje não é diferente. Aê, mestre Ivo tá chegando, mestre Ivo tá chegando. E antes do mestre Ivo chegar, eu quero comentar com vocês o seguinte. Meu querido, essa live vai estar depois disponível lá no site ondeachocapoeira.com. Aí eu quero perguntar para você, você já baixou o app do site? Não? Rapaz, você não sabe o que você está perdendo? Olha lá, quem ainda não baixou, por favor baixe. É um aplicativo leve, rápido, prático e o melhor de tudo, esse app é de graça, ondeachocapoeira.com. Então, após essa live com o mestre Ivo, vai estar lá, colocado, postado lá, ondeachocapoeira.com e também no meu canal do YouTube ACBC Mestre Canário. Mas não perca essa oportunidade, não perca a oportunidade de salvar aí todo o povo da Benguela chegando. Olha, muita gente legal, que bom. Ô, professor Coyote de Curitiba, eu tava falando de você aqui, Coyote, que ontem eu todo encapuzado desse jeito, parecia que quem tava em Curitiba era eu, não você. Mestre Luiz, mestre Luizinho, ô mestre Luizinho, preciso fazer uma live contigo, rapaz. Olha aí, Messias, você tá aí, Messias. Ô, nego beijo, gente boa demais. Então vamos lá. Ó, se eu não citar o nome de todos, é porque no meio da live, se eu parar para citar o nome de vocês, eu acabo perdendo essa grande entrevista, desse grande capoeirista, desse menino maravilhoso, né? Que eu amo de paixão, conheço ele desde pequenino e para mim é uma honra tremenda. Vem aí com vocês, mestre Ivo e Lessaim Benguela. Vamos lá, chamando, chamando. Tá chegando, tá chegando. Vamos ver aí. Estão pedindo para fechar a porta da geladeira quem deixou aberta. É assim mesmo, mestre Marcos. Salve, Opa! mestre. Salve, meu guerreiro. Como é que você tá, meu querido? Estamos aí na luta. Opa, onde você tá aí não tá muito frio pelo jeito não, né? Não, hoje, na verdade, eu estou aqui em Mauá, né? Ah, pensei que você tava lá descansando lá com a Itatiba, esposa né? em Aí Itatiba lá. eu tirei o aquecedor do guarda-roupa para poder aguentar, né? Cara, não tá fácil não. Ivo, mestre, eu quero dizer que é uma alegria imensa, cara, uma alegria imensa para mim poder, né, fazer essa live com você. Quero agradecer desde já a sua disponibilidade, o seu afeto, o seu Opa, carinho, sabe? Eu agradeço muito essa oportunidade de poder fazer essa live contigo, viu, meu querido? o prazer é todo meu, né, mestre? Ainda mais ser chamado para um bate-papo pelo senhor, né? Que é meu tio de capoeira. Ô, rapaz, E a gente se sente até honrado, né? eu que De fico feliz. poder estar fazendo, na verdade, não é uma, né, que nem me perguntaram,
Ah, vai ser o quê? Vai ser debate? Eu falei, não, vai ser uma conversa com o mestre, né? Eu falei, só Isso. que de vez a gente tá perguntando, às vezes o mestre vai botar um assunto. Eu falei, acho que a gente que tem mais que perguntar do que falar da gente mesmo, né? Maravilha, maravilha. Ivo, vou começar pelo seguinte, né? Como diz o mestre Edson Moscatelli, a roda é redonda e a gente tem que começar do começo. Qual é o seu nome completo, mestre? Meu nome é Ivo dos Reis Carmo Júnior. Ivo dos Reis Carmo Júnior. Nasceu aonde, mestre Ivo? Nasci em Santo André mesmo. Ô, Santo André da Borda do Campo, né? Acho que É, essa geração de hoje nem sabe o nome completo de Santo André, né? Às vezes eu pergunto para sabe nada. algum aluno de Santo André, os cara, como é que é o nome da cidade? Santo André, o nome completo. Não, é Santo André só, não tem esse negócio. É, Falou, o povo Santo não André sabe. da Borda do Campo. Mestre, É, e como é que o menino Ivo, como é que começou aí? Graças a Deus, Deus é muito bom comigo, que eu lembro do menino Ivo e lembro do menino Formigão. Mas conta aí para quem não te conhece. Conta aí para quem não te conhece. E o Debrando, e tanta gente, né? Conta é aí o como é que o povo. menino Ivo, como é que o menino Ivo começou nessa arte mãe deliciosa aí que é a nossa arte capoeira? Então, mestre, na verdade, eu conheço capoeira já bem antes do meu início, né? Meu pai, meu pai gostava muito de capoeira, mas ele conhecia uma capoeira da rua, né? Sim. Naquele tempo que o capoeirista era aquele malandrão. E, e aí, quando eu era novo, meu pai, eu assistia aqueles filmes de Kung Fu, do gafanhoto, né? E era louco para fazer alguma coisa. E aí meu pai falou: "Não, vou te levar você para fazer capoeira". Eu era bem criança ainda. Por coincidência, ele me levou na academia do Mestre Badanai, lá na Sedinha, né? E eu não queria, porque eu falava que capoeira era uma dança. Eu falava, essa capoeira aí não dá para me brigar, não dá para me lutar, não dá para fazer nada. E meu pai brincava, né? Ele falava, não, você não conhece capoeira, né, filho? Aí um dia ele me levou lá no mestre e chegou lá, eu era criança, eu não sei a realidade do negócio, mas eu lembro daquela minha fantasia na cabeça, né? Eu cheguei lá, tava saindo um pau. Eu lembro que era um chutando o outro, que eu corri de lá. Eu falei, não, pai, eu não quero fazer isso daí, não, porque eu quero. Aí eu para dar uma desculpa, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa que dá para me brigar, que dá para me lutar, né? E aí ele, mas você não viu a capoeira? Eu falei, não, isso daí não, isso daí para mim é muita violência, né? Eu era criancinha demais, né? Aí peguei e saí de lá e meu pai ficou, pô, ele queria, né? Ele gostava de capoeira, né? E aí ele pegou e muitos anos depois, né? Eu já tinha 13 anos. Aí o mestre Badaná ele tinha já saído da associação, da sociedade. Ele comprou o terreno que é a sede da Benguela hoje, né? Exatamente, E exatamente. ao lado dessa academia, ou melhor, nesse meio tempo, eu tinha eu tenho três irmãs, né? E aí eu tinha uma irmã que tinha um namorado que, por coincidência, né, isso coisa mais de 30 anos lá atrás, né? E por coincidência, era o mestre Tadeu, né? O mestre Tadeu que é formado do mestre Badanai. E o Tadeu, ele ficava ensinando o movimento pra gente, né? E o Tadeu, ele era aquele cara que a gente era fã na rua, porque ele era brigador demais, o Tadeu, né? O Tadeu Ê, Benguela, ê, Benguela. o Tadeu, nossa, naquele tempo tinha parquinho, né? A gente ia no parquinho, ia ver, saiu uma confusão, olhava, era o mestre Tadeu, né? Na época não era mestre, nada, né? Inclusive ele era um garoto ainda também.
E aí ele ensinava um monte de coisa pra gente de capoeira. Eu lembro dele subindo na rua com aquele cordão, ele enrolava a calça, o uniforme da capoeira, ele enrolava no Lembrança. cordão assim, e aí passava lá, que a gente morava na mesma rua, daqui a pouco ele largava tudo, tô indo pra capoeira. E aí quando o Messi montou a academia, o meu primo, ele é vizinho da academia, o Juliano. E aí o Juliano pegou e falou: Ah, vamos lá na academia lá que eu tô treinando com o mestre, né? E aí eu falei, mas essa academia não é aquela que o Tadeu treinava, tudo? Eu falei, é lá mesmo, ele treina lá também. Aí minha mãe tinha um bar e eu tomava muito refrigerante, né? Então eu era baixinho, barrigudo, tinha uma celulite na barriga danada. E aí eu fui lá. Aí ele, vamos treinar aqui. Aí eu acabei entrando sem nem gostar muito da capoeira, né? Eu olhava aquilo lá, me encantava de ver, eu gostava de ver as acrobacias, né, que a turma fazia. E aí acabei entrando no dia 27/7/1987, foi o dia que eu fui lá e fiz a minha inscrição. E aí esse foi o início na capoeira. Que maravilha, que maravilha. Olha aí como as coisas são, né? Você queria lutar e achou que a É, capoeira não era a sua praia, porque você queria lutar. E graças a Deus você entrou em uma academia de luta, de competição, que é a nossa Benguela. Você falou aí sobre o Kung Fu daquela época, era David Carradine. Nunca esqueço é, desse camarada. é isso mesmo. David Carradine. Então a gente tinha duas referências, né? Bruce Lee e David Carradine. O David Carradine que passava na televisão, então a gente tinha acesso direto, mas o Bruce Lee a gente tinha que ir no cinema para a gente poder assistir os filmes do Bruce Lee. E eu lembro que eu e o Américo e o Pedro, que começaram capoeira comigo, depois se tornaram meus alunos, nós saíamos do Cine Tamoio chutando todas aquelas árvores da praça lá, porque a gente tinha visto o Bruce Lee, então a gente saía picando o pé nas árvores lá, mas quando o guarda da praça via a gente, botava a gente para correr. É, deixa eu te falar uma coisa. E aí, você entrou lá, fala um pouco então, como é que você foi recebido por esse meu grande irmão aí que eu considero muito, que é o mestre José Roberto Badanai. Fala dele para mim aí, como é que você foi recebido por ele? Então, aí cheguei na academia, né, Wes? Aquele tempo, nossas aulas era outra realidade, né? A gente treinava, era muito forte o treino, né? Pelo menos para mim, eu tinha 13 anos na época, achava muito forte, né? E aí o mestre era uma pessoa, era não, é até hoje, né? Até hoje. Você vai E era uma falar aí até pessoa, hoje. o bicho era sério, aquela cara, ele não tinha brincadeira assim, né? De igual eu, né? Ele mudou muito nos anos, mas ele era muito sério, né? Ele fazia aquela. Você entrava lá, você olhava para a cara do mestre, você já ficava com medo, né? Porque falava, pô, esse cara o bicho era duro. E aí botava a gente para treinar, cara. Naquele tempo não tinha esse negócio de ficar alisando o aluno. Vamos Capoeira, agradar não ele. tinha capoeira Nutella, né? Não tinha capoeira Nutelinha. Não. E aí o mestre chegava lá, bora aquecimento. Se tinha 30 pessoas na academia, era os 30 cada um fazia 10 chutes para cada lado, e o mestre fazia junto. E se você estava fazendo corpo mole, ele dava aquelas duras. Mas naquele tempo a gente tinha até medo de fazer corpo mole, né? Porque, pô, se fizer corpo mole aqui, já era. E, e aí o mestre já começou, ele dando a mesma aula. A aula do mestre de movimentação é a mesma, né? Ele só mudou a intensidade da gente mudou bastante, né? Que hoje em dia é um pouco diferente para aquele que está iniciando, né? E aí o mestre já botou a gente para treinar, treinar. Eu sei que em 3 meses
aquela minha celulite da barriga sumiu, Sumiu tudo. né? Sumiu tudo. E aí o Messi já, nunca esqueço, com 3 meses já botou para fazer uma competição. Ah, é aí que nós vamos chegar, hein? É aí que nós vamos chegar, que é muito legal, porque eu costumo falar que os três Roberto de Santo André, né? José Roberto, Luiz Roberto e Éder Roberto, que fundaram a primeira liga de capoeira de Santo André, que era a Tríplice Aliança. Foi ali que nós formamos os nossos competidores, né? Aliás, eu brinco que dos três Roberto, o cara mais tranquilo, né, era eu, naquela época. E fala para mim, então, como é que começou a sua vida de uma coisa que eu sei que você gosta pra caramba, e é uma Ah, coisa que seu sim. mestre gosta pra caramba, e é uma coisa que o Luiz Roberto, mestre carioca, gosta muito, e o Éder Roberto Canário também gosta muito, que é competição. Como é que começou a vida do Ivo, né, É. antes de ser mestre na competição? Messi, para você ter uma ideia, antes de eu fazer essa matrícula na academia, né? Aí com meu primo, ele falou, vamos treinar lá. Meu primo tinha a chave da academia, né? Aí um dia ele abriu lá, ele falou, a academia aqui é assim, né? O mestre já tinha uns pezinhos lá, umas anilhas, e ele ia lá porque ele gostava de fazer musculação. Aí a primeira vez que eu subi lá, tinha um cara batendo um saco de pancada no chão de terra. Aí, na época, eu não sabia quem que era, né? Cheguei lá, era o Antônio, Uh, né? Na época, a gente nem chamava ele de Antônio, chamava de Tosca, né? E aí o bicho tava batendo saco de pancada. bicho bruto. Rapaz, quando eu vi aquilo, aí eu falei, caramba, esse cara aí, se ele der um chute em um, ele mata, né? Meu? Que o bicho era forte demais. Mas não foi o meu início ainda, né? Foi o ano até o Messi que sabe dizer certinho. Foi o ano que ele treinava para o Campeonato Brasileiro, que foi lá no Rio de Janeiro, né? Mas aí, enfim, com o meu início, o Messi Badanai, ele era muito amigo do Messi Luizinho, né? E o Messi Luizinho tinha a Associação de Capoeira Maior é Deus, né? Sim. E aí eles fizeram um campeonato interno entre as duas academias, né? Eu tinha 3 meses de capoeira, naquele tempo a competição era valendo nocaute, né? E aí a final dessa competição, ó, você viu, 3 meses eu já fui para uma final. Aí eu fui com o aluno do mestre Luizinho, com o Missinho, né? E o Missinho já era um pouco mais avançado na capoeira, né? Que ele era um pouco mais velho de capoeira. E, rapaz, eu entrei nisso daí, ele e o Nissin dava aquelas meia-lua, aqueles martelos, e eu só levantava o pé assim, porque eu não tinha noção. Na verdade, eu não tinha noção nem do perigo, né, que a gente corria ali dentro, né? Sim, E aquilo ali foi o que acho que fez uma raiz criar na capoeira, aquele sentimento daquela emoção, né? O coração bateu forte. E isso daí foi o que me encantou na capoeira na época, né? Na época isso foi o marco para mim continuar na capoeira. correto, correto. E aí, e aí é o seguinte, você foi criado, como eu disse, você foi criado numa academia em que a competição está no sangue, né? Benguela é competidora no sangue, e isso desde o seu início. Tanto é que quando a gente fundou a Tríplice Aliança, que foi uma ideia da gente, que surgiu, né, entre o mestre José Roberto Badanai, né, o Luiz Roberto, que é o mestre carioca, e eu. Então, a pegada da gente sempre foi naquela época competição. Às vezes, quando a gente fala para os alunos que o treino, às vezes, tinha semana que o treino era todo dia, e treino puxado a semana toda. Então, às vezes as pessoas pensam que isso é utopia. Hoje tem capoeirista que treina uma vez por semana
e fala assim, nossa, o negócio foi pegado, hein, rapaz? Olha, treinei essa semana aqui. Você treinou quanto? Um dia. Aí, meu amigo, eu treinava 7 dias na semana, eu treinava de segunda a segunda na Nova Luanda e não tinha refresco para ninguém, não. Então, hoje É, muita coisa mudou, mas os tempos também são outros. E nessa pegada toda, o que você considera aí nessa caminhada sua aí, como aluno, até chegar a se formar? Qual foi o momento mais difícil aí nessa caminhada para você que você se recorda aí? mestre, é assim, né? Hoje, né, eu tô acompanho às vezes alguns debates de alguns capoeiristas, né? E muitas às vezes até comigo mesmo fala, que nem a gente fala muito dessa parte da competição, né? Porque a competição na capoeira foi o que, por exemplo, no meu caso, que na época me despertou. Eu era um adolescente, 13 anos de idade, era uma pessoa que não, assim, se a gente for, hoje eu consigo avaliar, né? Era um adolescente inseguro no mundo, né? E a capoeira, essa competição, esse treinamento, porque assim, nós participamos, o mestre Badanai, a doutrina sempre foi assim, a gente treinar muito para competição, mas nós nunca ele chegou na gente e cobrou assim, ó, você está treinando, você tem que ganhar, né? Não, o mestre falava assim, ó, você está treinando porque isso aqui é a capoeira, e aquilo dava uma alta confiança para a gente, Sim, não só dentro da capoeira, dava uma autoconfiança fora da capoeira, né? Você chegava na escola, né? Quando eu entrei na capoeira eu já trabalhava, você se tornava outra pessoa, uma pessoa mais segura, né? E aí quando eu vejo hoje, né, alguns capoeiristas falando, inclusive não discriminando, né, mas falando que isso não é capoeira, a capoeira é só musicalidade, é só o fundamento, né? Eu eu discordo um pouco, porque até esses capoeiristas que falam isso daí, às vezes vieram da competição, sim. se tornaram capoeiristas dentro da competição, né? A nossa escola de capoeira, Benguela, ela tem essa doutrina, mas dentro dessa doutrina sempre teve esse fundamento, né? O que cabe é de cada um as fases, que nem eu fui pegar esse amor aí pela musicalidade, pelo fundamento, eu já era velho de capoeira. Por quê? Porque a gente viu o mestre fazendo, mas não sabia por que fazia aquilo lá, né? E o mestre, alguns mestres que o mestre traz de ícone até hoje, né, para cantar. Ele fala, ó, você pode cantar qualquer coisa na capoeira, mas esses mestres antigos, você tem que escutar bastante eles, porque quando você for fazer alguma coisa, você vai fazer com essa base, né? E o que levou tudo isso a nós? Foi a competição. Sim, Né? Eu não estou falando que isso é uma obrigatoriedade, mas eu estou falando que foi o que me direcionou na capoeira, né? que Que foi aquela maravilha. parte da competição. Ó, a gente tinha naquela época, Messi, eu nunca esqueço, o Campeonato Paulista, a gente ia assim, a gente participava hoje de uma competição e, vamos supor, perdia hoje. Meu, a gente não ficava triste. O mestre não deixava a gente triste. Ele falava, não, vamos treinar porque daqui 3 meses você tinha outra competição. Isso era Então, muito legal. você entende, ó, hoje, né, quando a turma fala, competição, não, isso daí não tem nada a ver com capoeira, capoeira é só fundamento, tudo. Pô, mas naquela época foi o que movimentou a capoeira, né? Se a gente voltar lá no passado, até do mestre Bimba, né? O mestre Bimba foi o quê? Uma pessoa que tentou organizar um pouco a competição. Sim, Então, eu, né, particular, isso é pessoal, não discordo de ninguém, eu acho que todo mundo está certo, porque a capoeira ela tem
várias ramificações, né? E cada um segue por onde gosta mais. Que nem eu gosto da competição, mas hoje eu dou aula, eu consigo entender quando um aluno até faz a capoeira, mas o negócio dele é a musicalidade. Sim, E a gente capoeira ela tem. tem vertentes, né, que a gente pode aproveitar. Não é todo aluno que gosta. Por exemplo, eu estou com uma aqui agora, a Vitória Manhosa, que é a minha estagiária, ela, Luca Narinho, Fabiano, Tainá, que também está na. Eles gostam da competição, mas eu tenho alguns alunos que são mais chegados à musicalidade, às tradições, à história. Já tenho outros que são ligados a tudo. Então a capoeira É, nos dá, né, mestre, essa oportunidade de não ser só aquilo. Não, não, é só competição. Não, é só a tradição. Não, não, é só a música. Não, a capoeira nos dá várias vertentes. Eu conheço, por exemplo, capoeirista que não joga, joga muito pouquinho, mas se ele abrir a boca de conhecimento de capoeira, o cara é um monstro. cara, Ele não deixa de ser ô, capoeira por causa disso. ô, mestre, uma coisa que eu acho assim, né? Isso né, vamos deixar bem claro para todo mundo que isso não é nada pessoal, é o meu entendimento, né? Sim, E uma coisa que a gente tinha muito na competição, a gente tinha ídolos, né? E a gente não treinava só, a gente aprendia tudo isso daí, a musicalidade, o fundamento, mas a gente queria ser igual aos nossos ídolos, né? E na época que nem eu tive vários ídolos dentro da própria Benguela, né? Dentro da própria academia, a gente tinha. Então o que a gente fazia? A gente não estava nem querendo saber se cantava errado, se cantava ladainha errado, se jogava no tempo errado. A gente, não, a gente tem que se preparar, porque o dia que o nosso ídolo entrar ali, ele vai ter que jogar com a gente, né? sim, E sim. graças a Deus, na Benguela, nós tivemos vários ídolos. E mesmo dentro dessa marcialidade, né, dessa competição, nós temos vários músicos dentro da Benguela, né? Nós temos vários. Ó, vou falar dos mais novos, né? A gente tem o Nenê, tem o Nego, tem o Ney, tem muito cara lá que é cantador, barata. Você vê, naquela época a gente tinha esses ídolos. Hoje, sabe o que acontece na academia? Não dá nem para a gente contar. Porque cada vez que eu vou no mestre, você vê cinco, seis criança, adolescente cantando melhor que nós. Ó, e eles fazem tudo isso sem perder a capoeira, aquele Exato. jogo, aquela luta. Então, eu acho que a capoeira existe várias maneiras, né, de se trabalhar. Eu gosto do fundamento, eu gosto da capoeira jogada na rua, né? Eu acho que a nosso treinamento de competição ele sempre deu base para a gente jogar em qualquer lugar, Sim, né? Você pode jogar em qualquer lugar, é, aprendendo a respeitar os fundamentos, a gente joga em qualquer lugar, né? E eu faço um adendo. O que é bom da competição, no meu entendimento? Você pode lutar, se for uma competição, o maior capoeirista de rua que tiver. Lá dentro, ele vai ser igual você, porque igualzinho. lá ele vai ter que respeitar a regra, Seguir a né? regra, tem que seguir a regra. Não vai poder bater um pênalti quando você estiver na negativa, né? Então, isso daí eu acho que é a base da nossa capoeira, porque a gente que foi criado dentro da competição aprendeu a respeitar, né? E a ser leal, né? Nunca você faltar com a lealdade, pode ser numa luta, num jogo, numa roda de rua, numa roda num evento, né? Uma coisa interessante que você falou, e eu vou dar um adendo aqui, uma coisa interessante que você falou é que
quando você era um garoto, você via dentro da benguela os ídolos da própria benguela, né? E olha como a Sim. capoeira nos proporciona coisas muito gostosas. É por isso que ela é uma filosofia de vida, né? Hoje, essas crianças que cantam, que jogam, que tocam na benguela, quando elas veem vocês, né? Mestra Meire, mestre Ivo, mestre Formigão, além, é lógico, do mestre Badanai, que é o primeiro de tudo. Mas vocês são os ídolos dessas crianças, estão fazendo tudo isso agora, cantando, tocando, jogando. Então, eles veem em vocês, e eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, e tem criança que quando olha fala assim, quero ficar igual o Ivo, eu quero ficar Ah, igual a Meire, eu quero ficar igual o Formigão, eu quero ficar igual o mestre Badaná, entendeu? Isso é o gostoso da capoeira. E pelo jeito o frio chegou aí, que legal. Agora não é só o é, encapuzado, não, é dois. Entendeu? Então é isso que a capoeira nos proporciona, né? Fala um pouco da roda agora, antes da gente começar a falar do seu trabalho do Ilê das rodas de capoeira, que é coisa que eu sei que você gosta também, que onde tem uma roda e não tiver mestre Ivo, é brincadeira. Fala para mim o significado da roda para você, no geral. Ô, Messi, tudo são fases da capoeira, né? Quando a gente era adolescente e tudo, gostava muito de ir nas rodas. Na verdade, a gente ia para ficar se testando, né? Ia, rodava as rodas, queria ver, por exemplo, chegava nas rodas, né? Ensinamento do mestre. A gente viu o cara que estava melhor se destacando ali. E falava, não, é com esse que eu tenho que jogar, né? Sim, Porque. Mas são fases, né? E sim, aí sim. depois a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro, né? Após várias intercorrências em rodas aí, né? E hoje eu sinto o maior prazer em roda de rua. Eu gosto de roda. Eu gosto muito de ir em roda que quando você chega assim, ninguém te conhece, né? E essas rodas são as que eu mais gosto de ir, porque aí você não vai com aquele nome, né? Ah, o mestre Ivo chegou. Então é onde você faz amizade, né? Porque a capoeira, dentro do jogo da capoeira, a gente só faz amizade quando o negócio é verdadeiro, né? Não sei se foi a competição que ensinou isso pra gente, mas que nem, às vezes eu vou em alguma roda, até aluno meu fala, nossa, você viu aquele cara lá, o cara joga muito, não sei o quê. E aí eu falo, pô, será que a gente está falando da mesma pessoa? Porque às vezes você vê o cara, ele é bonito pro olho daquele que não entende ainda o fundamento da capoeira, né? Agora, pra gente que entende, fala, pô, não vi nada. Eu vi o cara fazendo umas acrobacia, né, que eu acho legal também, eu acho bonito. Mas o fundamento da capoeira, que é aquele, quando a gente vai numa roda, o que que a gente faz? A gente vai se conhecer, né? Como é que o capoeirista se conhece? É um chegando junto no outro, né? E não é brigando, mas a gente vai encostar, vai testar, não precisa ninguém machucar ninguém, mas é assim que a gente se conhece, né? E eu gosto de, nas rodas de capoeira, hoje não é em todas que eu vou, porque uma por causa do tempo, né? A gente, quando dá muita aula de capoeira, na verdade a gente fica sem tempo, né? Sim. E eu gosto de ter um pessoal que é um pouco mais novo do que eu de capoeira, mas fazem umas rodas boas, que eu aprendo toda vez que eu vou. Você viu, eu tava, acho que entrou aí o Messias, né? O Beiço, Sim, sim. tudo. E o, né, ele deve ser um pouca coisa mais novo que eu de capoeira, mas eu vou nesses lugares aí, eu acabo aprendendo, né? Vou lá no Mestre Piu Piu, que eu vi aí também, e cada lugar que a gente vai é um aprendizado, né? Eu aprendo alguma Sim. coisa.
Com Então, eu certeza. gosto de ir nas rodas hoje, né, para aprender, né? Você, você vai na roda da pessoa mais simples, que quando você era novo, você falava, ah, esse cara aí não é capoeirista. Não... Meu, hoje eu falo, olha quanta besteira que eu falava, porque se não fosse esse simples capoeirista, talvez eu também não estaria aqui, né? Exato. Então, eu gosto de ir em roda hoje para aprender. A gente vai, é, nós temos a nossa convicção, né? Hoje, quando se discute muito o fundamento de capoeira, né? Eu vejo, né, às vezes na República, às vezes na roda de alguns amigos, que fica, na verdade, que fica imitando os outros, né? Eu, se alguém chegar em mim e falar assim, ó, você está errado nisso, 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 eu tenho uma convicção. Ah, então, tá bom, eu estou errado, eu vou falar com o meu mestre. Por quê? Porque eu acredito naquilo que eu aprendi, Também. né? Eu também. E eu não acompanho, né? Tem gente que me chama de antiquado, apesar de ser novo. Mas eu não acompanho a moda, né? Então, às vezes a turma fala, fundamento. Eu disse, ó, o fundamento pode até ser esse daí, mas eu sigo esse aqui por quê? Porque esse aqui foi meu mestre que ensinou, né? Tem gente. Outro dia eu estava vendo. Não gosto nem de ver esses YouTube da vida, né? Porque você vê cada coisa lá. Aí o cara ensinando a posição da mão, o aluno no primeiro dia de aula, né? Eu falei, pô, ou eu dou aula errado, ou eu aprendi errado, porque eu aprendi com meu mestre, ó, esquece, deixa primeiro dia de aula, você vai mostrar a movimentação da ginga. Mas a mão, tudo, deixa ele à vontade, porque cada capoeirista vai ter seu estilo, né? E Sim. não adianta a gente querer impor o nosso estilo, né? A gente tem que ensinar a base da capoeira, né? E eu vejo nas rodas hoje muitas pessoas boas, mas muitas pessoas boas que aprenderam com fundamento e mudam. Por quê? Porque vai num lugar, vê o fulano de tal fazendo aquilo, vai lá e muda. Ah, vê o fulano de tal fazendo aquilo lá, vai lá e muda. Eu não mudo. Eu mudo na hora que meu mestre chegava e mudou, aí eu mudo. Mas senão eu continuo na minha base, né? Sim. Tem que ter a base, né? Tem que ter a base. É Ah, a mestre base. Cláudio. Mestre Claudião tá aí na live também. Grande Claudião, meu irmão de capoeira. Preciso pegar isso aí também e fazer uma live, que aí tem história, hein? Eita, homem grande que tem história aí, mestre É. Claudião. Ô, mestre, e o mestre Claudião, eu vou te falar, hein? É um dos caras que treina pesado até hoje, hein? Esse eu sei bem. Esse Eu, eu sei bem. eu, e, Esse aí, eu, e eu tenho o privilégio de estar sempre com ele lá na Benguela, ele, o irmão dele também, os caras tudo são. Mestre Carlos Campos, mestre Carlos é gente boa também. Esses irmãos aí fazem parte também da minha história, né? Então tem que fazer uma live com eles, que esses também caminharam Tem que muito fazer. comigo, tempo de Nova Luanda, né? Então essa galera aí é uma galera que realmente a gente, né? E puxa vida, quando a gente começa a lembrar isso, é legal demais. Vamos falar um pouco agora desse trabalho legal que eu gosto pra caramba, inclusive no seu último evento eu levei minhas crianças para a competição, minhas crianças ficaram maravilhadas, né? Eu falo criança porque para mim eles são sempre serão minhas crianças, né? Minha, meus meninos e minhas meninas, né? Meus filhos e minhas filhas. Fala um pouco então desse surgimento, então desse desejo de montar esse trabalho e interessante que você montou o trabalho e não mudou as características de Benguela, né? Mesmo com o seu trabalho, a gente vê que Lê Saim e Benguela é a mesma coisa, sabe? Eu acho, eu acho muito legal isso, né? Inclusive o rapaz que fez para mim o flyer, né? Que agora está me ajudando aí, que é o pessoal aí do ondeachocapoeira.com, ele falou assim, né? Ele pensou que era para colocar só o símbolo de Lê Saim. Eu falei, não, é para colocar esse símbolo com o símbolo da Benguela junto. Ele falou, mas qual é a academia? Eu falei, a academia são as duas a mesma fusão.
E aí ele Ó, fez, ficou Messi, até legalzinho, que era até na agradecido. camisa a gente carrega. Olha lá, olha lá, Ilessaí e Benguela. Benguela. Poxa, isso é bonito demais, cara. Se todo mundo. Eu tive conversando com alguns mestres aí, tristes, chateados, porque quando as crianças crescem, muitos deles esquecem do mestre, né? Mas a gente tem É, uma linhagem aí que a gente cresceu, né? Eu cresci, eu não esqueço do meu velho, não. Meu pai, Valdenor, não tem jeito, é meu mestre mesmo e não tem como. E você seguiu isso também, eu acho muito bonito isso, a forma que você faz com o seu mestre. Isso aí é uma coisa que nos dá alegria e muita honra. Fala um pouquinho, então, como é que nasceu o trabalho de Lei Saim. Ah, quem tá aí, rapaz? Grande, Arthurzão. grande capoeira. Vi que esse cara esses dias aí, tá ficando perigoso. É. Então, mestre, foi assim, ó, há uns 20 anos atrás, foi quando eu quis começar o trabalho, né? Aí eu comecei a dar aula nos moldes antigos ainda, né? Dava aula numa academia na Oratório, chamava FIC, né? Academia, que lá eu comecei um trabalho e eu dava aula de capoeira treinando, né? Então, eu tive uma turma de alunos lá, né? Alguns são capoeiristas até hoje. Só que era o mesmo ritmo da Benguela, né? A gente ia lá, era treino, era todo dia final, roda, ponteira, saía com os dedos tudo machucado, tudo, né? E aí depois essa academia fechou, né? E o dono da academia montou em outro lugar, que foi a Academia Life. E aí eu fui para lá, continuei o trabalho, né? Já tinha o nome da Ilê Saim, e lá eu tinha um aluno do Batata também, o Batata, né? O Batata me ajudava lá com as aulas. Aí por conta de vida, por causa de conta de trabalho, tudo, eu deixei um tempo, né? O Batata ficou me auxiliando, e aí eu fui estudar, né? Fui fazer na época, né? Fui voltar aos estudos, tudo. Aí eu acabei morrendo o trabalho, né? Não dei mais continuidade. Aí de, já depois de velho já, um dia o mestre falou, e aí, quando é que vai ser voltar ao seu trabalho, né? E porque eu se deixava, estava todo dia na academia, né? Tava todo dia lá com o mestre. Ali era como se eu estivesse indo para minha casa, né? Sua casa, não Aí eu tem peguei, como, é sua casa. aí o mestre foi mais um ensinamento do mestre, né? Aí eu peguei e falei, vou começar a procurar um lugar. Aí tentava procurar um lugar, mas você sabe, a gente pagar um aluguel para dar aula é um negócio bem complicado, né? E aí surgiu essa oportunidade de eu começar a dar aula no Parque Andreense, né? Que Sim, eu comecei a trabalhar lá e eu falei, pô, uma comunidade não é carente, mas é uma comunidade rural, né? Então, sim, eu falei, vou bem voltar rural. aqui ver se vai acontecer alguma coisa. Aí começou. Só que aí, como eu já era bem mais velho, eu falei, eu vou mudar um pouco o jeito de dar aula, né? Porque o jeito que eu dava aula também era parecido com o mestre. E aí, ou Sim, o cara ficava, se o cara fosse duro, porque senão ele ia embora, né? não E aguenta. às vezes eu falo, vamos fazer uma aula como era antigamente. Fica 3 semanas sem os alunos aparecer, né? E aí eu comecei esse trabalho lá. E aí o mestre sempre orientando. Aí eu falei, pô, como eu dava muita aula, eu falei, não vou mais aguentar ficar dando aula e treinando com todo mundo. E aí eu comecei a trabalhar com criança também, né? Eu falei, pô, vou ter Sim. que mudar alguma coisa. Aí eu comecei a seguir os passos da mestra Meire. Aí é que entra a mestra Meire na conversa. Aí eu falei, vou dar aula igual a Meire dava, vou ensinar a tocar. Eu sou bem sincero em falar. Quando eu comecei a dar aula há mais de 20 anos atrás, eu não parava para ensinar o berimbau. O aluno só aprendia a tocar berimbau, aquele aluno que vinha atrás do conhecimento.
Hoje é o contrário. Hoje o aluno nem nunca viu o berimbau e já vai aprender a tocar o berimbau. Então eu comecei com esse trabalho diferenciado. Aí depois eu montei uma sede minha também lá no Centreville, né, na Associação dos Moradores do Centreville. Aí fiz um esquema lá até com o Marcelo Buraco, que é um amigão do Mestre Pelé, né? Do Mestre Pelé que deu uma força lá para mim, né? Sim, Aí eu fiz um esquema lá, cobrava mensalidade, né? O cara me ajudou pra caramba, o Marcelo Buraco. Só que aí depois de quase um ano que a gente estava dando aula, e eles pediram o salão novamente, né? Mas aí eu consegui no mesmo bairro, dentro, por uma associação também, né, da AMA, que é a sim, Associação Amigas do Marec, e aí eu comecei a dar aula lá também, né? Lá tem a capoeira que é da escola normal e tinha a capoeira nossa, que é diferente, é cobrado mensalidade, cobrado dos alunos, presença. E aí eu comecei com essa atividade. E aí o que aconteceu? No passado, eu trabalhei também pela Federação Paulista de Capoeira, eu trabalhei sim. dando aula no CELS, né? E eu dava aula no CELS São Rafael. Lá foi quando eu comecei a montar minha primeira apresentação, minha mesmo, né? Já tinha feito com o Mestre Badanai, mas lá eu comecei a montar. Eu mesmo não acreditava em mim, né? Porque eu tenho essa voz rouca, já que é horrível para cantar. Eu falei, pô, mas se minha voz é horrível e tá todo mundo seguindo eu cantar, né? Meus Aí, alunos, tudo. tá vendo? E aí eu comecei esse trabalho lá. Eu fiz uma apresentação. Nesse dia eu fiquei nervoso pra caramba, porque tava Messi Badanai, Messi Valdenor. E aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer uma apresentação com meu mestre olhando, com o Messi Valdenor? Mas aí saiu uma apresentação. Ó, Top. só de eu lembrar já me arrepiei já. E eu fiz um negócio Maravilha. diferente, né? Onde, normalmente a apresentação é o apresentador que canta, só tem o coro. Eu não. Eu botei uma música lá que todo mundo cantava. Rapaz, foi num teatro, né? Lá tinha um anfiteatro deles, que era muito bonito. Aí arrepiou. Aí foi quando eu me despertei por isso daí também, né? E aí eu comecei a fazer esses trabalhos, porque eu aprendi que eu montando isso daí, eu ganhava mais capoeirista, Sim, né? Porque chega uma pessoa lá, não gosta da capoeira, do treino, mas tem aptidão para tocar, gosta da tabaque, né? Gosta do berimbau, aprende pandeiro, agogô. E aí eu comecei a cativar mais meus alunos com isso daí. E aí a gente usa aquela malandragem, né? Já que você gosta disso, mas vamos fazer isso aqui um pouquinho antes da musicalidade? Vamos. E aí foi que começou até ter bons alunos de capoeira. maravilha, maravilha. Eu vi lá no Parque Andreense, lá fiquei muito feliz por ver aquele trabalho seu, a mestra Meire e o filho acompanhando. Mestre Doni, um abraço, meu querido. Ô, mestre Doni, precisamos conversar. O Argola está aí também, grande instrutor. Tô Então, vendo gente aí, mestre. Até minhas irmãs estão na live hoje. que maravilha, família toda E aí. Olha que coisa a mestra maravilha. Meire, a mestra Meire está aqui e ela entra no seu Instagram e não aparece ao vivo. É, ela falou para mim, ela falou, mestre, não sei o que está acontecendo, não consigo assistir suas lives, meu celular tá bugando. Mas E está acontecendo de novo. isso é normal, isso é normal. Mestre Piu Piu aí, você falou do Piu Piu, tá aí o Piu Piu aí também, né? Eu, grande capoeira, hein? É, maravilha, maravilha. Querido, a live quando é boa, ela passa rápido, né? E vou te falar, tinha que fazer umas 3, 4 lives com você para a gente extrair pelo menos 50% de tudo que tem aí, porque você é um cara muito voltado à competição, Campeonato Paulista, muitas coisas aí pelo que você passou, né? E você falando do Ilê Sain aí,
E como é que é? E como é que é esse trabalho? Como é que você se sente trabalhando com a esposa? E eu sei que você, isso aí eu sei porque eu te conheço. Você não força nada com o Arthur, mas a gente vê ele seguindo os caminhos do pai e da mãe numa naturalidade muito tranquila, entendeu? Como é que é isso, né? Porque às vezes a gente vê que tem pai que não, que força, que meu filho tem que ser, e eu tenho três, e nenhum dos três foram, né? Só o mais velho, Éder Roberto Júnior, que fez um pouco, graduou com verde e parou. Hoje, o professor de educação física, o John, meu filho do meio, fez capoeira na faculdade, né? Ele até não gostava de capoeira. Aí, quando ele entrou na faculdade, o professor falou assim: esse mês a primeira aula é sobre capoeira. Ele falou: não acredito. Aí falou: quem sabe o que é capoeira aqui e tal. Ele disse que ficou assim, retraído, porque ele não era muito chegado, né? Aí, quem tem parente na capoeira? Aí ele falou: ah, não, vou ter que levantar a mão, né? Aí levantou a mão e falou: quem que é seu parente que é da capoeira? Isso na faculdade, primeira semana de faculdade. Falou: meu pai. Ah, seu pai é capoeirista? É. Bom, então, aí, gente, o cara que vai ensinar capoeira para nós aqui é o Ederson. Se lascou, velho. Ele começou a perguntar para mim e eu tive que ir passando as coisas para ele depois de velho, quase 30 anos. É. Mas fala para mim como é gostoso ter a Meire e o Arthur com você. Então, Messi, isso daí a gente acabou aprendendo na prática também, né? Eu tenho, na verdade, eu tenho, além do Arthur, eu tenho mais duas filhas, né? Sim, Eu tenho sim, sim. a Beatriz, né, que é minha filha, né, biológica do meu primeiro casamento, e tem a Samantha também, que é filha da Meire, né, que é minha enteada. E aí o que aconteceu? As meninas, quando era mais nova que o Arthur, eu já, não, minha filha vai ser capoeirista, e ó, botava para treinar. Imagina, criança com 5 anos de idade. Botava para treinar chute, para fazer, vamos correr. Nossa, aí elas até faziam, né? Porque criança é aquela empolgação, mas depois, na hora que viu que o negócio era sério, aí você cansa, né? Quem é que não cansa, né? Sim, E sim. aí eu peguei, aí vai, né? Que nem a Samanta, ela gosta muito de capoeira, mas por causa do trabalho, tudo, ela não tem mais nem tempo de ficar se dedicando, mas conhece tudo de capoeira. A Bia treinou muita capoeira. Nem ela sabe o conhecimento que ela tem de Sim, competição, de entrada, de ataque e defesa, né? E só que desencantou, né? Porque ia obrigado, a gente forçava. E aí o Arthur já nasceu, a gente já, né? O Arthur quando nasceu tinha 40 anos já. E E aí, né, eu e a Meire, né, que nem a Meire, não, a Meire sempre foi da capoeira, não tive trabalho nenhum, né? Foi até facilitador isso daí, porque ela sabe como que é a capoeira, sabe que às vezes a gente vai numa roda e não tem hora para voltar, né? Aí nós já tínhamos um contrato, eu e a Meire, ó, o Arthur, nós não vamos ensinar capoeira, tá bom? Tá bom, é isso daí mesmo, não vamos ensinar. E aí, só que ele vai na capoeira desde antes de nascer, né? E aí o que acontece? Ele, muito tempo, ia na academia, ficava deitado no colchão, a gente levava os brinquedos, tudo, mas nunca ensinava nada. Aí ele via lá, às vezes ele queria fazer um movimentozinho, mas a gente não ensinava, né? E aí o que aconteceu? A gente dava aula para muita criança. E aí ele vê criança e começou a se interessar, né? Porque falar, pô, meu pai, minha mãe dá aula para as crianças e eu aqui. E aí ele começou a querer fazer as coisas. Só que mesmo assim a gente não ensinava. Eu falei, não vamos ensinar, deixa para ensinar quando tiver uns 10 anos para cima.
E aí eu, dando muita aula para criança, ele ia, ele começava a imitar, fazer, aí ele, pai, eu posso fazer? Pode, mas eu nunca cobrei. Dia que ele queria fazer, ele fazia. O mestre Badanai falava, Ivo, não força esse menino, não, esse aqui eu não vou fazer nada. Ele vai fazer o que ele quer. E aí começou, mestre. Ele foi indo. Ele começou a gostar muito de cantar, né? E Sim, sim, eu vejo eu os vídeos. via, eu vi o filho do Messi Piu Piu cantando. Eu falava, caramba, velho, esse menino é terrível, né? O mestrinho lá, que agora Mestrinho, mestrinho é é fera. o Roxinol, né? E É, aí eu mestrinho. falava, pô. Só que aí o Arthur começou, ele escutava a gente cantando, por exemplo, ia montar uma apresentação de maculelê. Aí ele via a gente cantando as músicas. Na hora que eu olhava, ele estava cantando. A Meire ia dar aula, ia com ele no carro. Ele, mãe, põe aquela música de capoeira. Meu, ele começou a aprender música escutando, né, no pendrive lá. Ele canta música hoje que eu não sei. Eu falo, de onde você pegou essa cantiga aí? Não, pai, essa aqui é assim, ó. Olha Aí eu só, canto uma ensinando o música. pai a cantar. É incrível a musicalidade dele. E aí Sim, eu comecei a colocar ele nas apresentações. E aí eu assisti no Facebook, assisti no Face. teve uma que nós demos uma responsabilidade para ele, mas não foi imposta. Nós conversamos, Arthur, você quer fazer tal parte? Uma que eu, no meu julgamento, foi difícil até para mim aprender a música, né? Que é aquela do Mãe África engravidou em Angola, partiu de Luanda e de Benguela. Aí ele viu assistindo os vídeos para aprender a música, e aí eu falei, você não quer fazer essa parte? Ele, não, não. Aí ele foi, nossa, aí ele arrasou, né? E Arrebentou. puxou para cantar, e aí ele vê a gente treinando em casa, pegando berimbau, vou treinar tal ladainha. Na hora que escutava, ele estava cantando melhor que eu a ladainha, né? Então, ele está sendo um processo natural, né? E às Correto. vezes eu coloco, que nem agora nós estamos ficando em Itatiba, à noite eu estou treinando sozinho lá, daqui a pouco ele sai, vamos, pai. Aí eu aproveito esses momentos dele, Eu tenho ensino, ele tá. acompanhado o vídeo também. Tenho acompanhado os vídeos também que você faz, você, a Meire e ele. Muito legal. Mestre, felizmente está estourando o horário, Tá acabando, né? né? Está acabando. Mestre Tucano, meu filho, te amo, meu querido. Mestre Tucano está aí, ó. Mestre Tucano, Salve. Catanga de Aruanda. Salve, mestre. Que maravilha. Mestre, obrigado aí. As suas considerações finais e aí a gente marca uma outra, ok? Tá bom, mestre? Dá tempo de mandar um abraço aí? Opa, vamos lá. Se estourar, a gente volta de novo para continuar os abraços. Mas vamos aí. Tá bom. Mandar um abraço aí pro meu mestre, né? Mestre Badanai. Agradeço por todos os ensinamentos dele. E qualquer dia a gente precisa falar das pessoas que me influenciaram na capoeira Sim. também, tudo. Agradeço o senhor aí por ter feito esse convite, para mim foi uma honra, né? O certo era a gente estar fazendo isso daí com o senhor, né? Porque como a gente não tem muitas essas habilidades, aí acabou do senhor chamando a gente, Eu também né? E fico agradecer feliz. a participação de todo mundo aí, das minhas irmãs, né? Porque às vezes nem minhas irmãs conhecem a minha história da capoeira direita, né? E, e aí eu fico agradecido, né, de ver. Eu fiquei até impressionado da quantidade de pessoas perguntando que hora que vai ser, como é que vai ser. Então eu acho legal. E ainda vai para o De, de, YouTube, ainda no ondeachocapoeira.com. E o pessoal que não baixou ainda vai baixar aí o app, ou então já vai lá no canal diretamente, também na CBC Mais Canal. Então muita gente ainda vai assistir essa live. legal, mestre. Um abração aí para o mestre Valdenor também, né? Para o senhor e para toda a família Nova Luanda aí. Tem muita gente Tamo junto. boa, Tá acabando ali, muita ó. gente apagada. Tá acabando, né? Ivo, obrigado. Fica com Deus, Deus abençoe. Um abraço da família, um beijo. A Beijo, CBC, beijo, gente. comadre.
Vamos lá, berimbau para Cristo, para isso que existo. Um abraço do Mestre Canário, meus queridos. Bom final de semana. Obrigado.